Consegue imaginar ser chamado por Deus para ser um profeta aos 20 anos de idade, para denunciar contra reis e líderes religiosos que sacrificavam crianças em rituais pagãos, sabendo que colocaria sua própria vida em risco, mas recebendo diretamente de Deus a confiança de que ele estaria lá para livrá-lo e guiar suas palavras e as suas ações? Jeremias não era um homem comum na época em que viveu. Ele foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe para ser um profeta ao povo de Judá, anunciando mensagens divinas em um dos períodos mais tumultuados da história de Judá. Jeremias viveu e profetizou durante um tempo marcado pela decadência política, social e espiritual de Judá. Este foi um período em que a nação estava sob constantes ameaças de invasores estrangeiros, como os babilônios, que eventualmente conquistaram Jerusalém. A pregação de Jeremias focava em temas como justiça, fidelidade e a necessidade de um relacionamento sincero com Deus. Ele criticava abertamente os falsos ídolos e a hipocrisia, insistindo que sacrifícios externos eram inúteis sem uma verdadeira mudança de coração. Este profeta também se destacou por suas profecias sobre o novo pacto, que prenunciavam um futuro onde a lei de Deus estaria escrita nos corações dos homens, não apenas em tábuas de pedra. O livro que leva seu nome é uma coleção profunda de profecias, histórias pessoais e lamentos. Os lamentos de Jeremias, por exemplo, são um retrato comovente da sua angústia diante da destruição de sua nação. Jeremias ficou conhecido por suas profecias profundas e poéticas, incluindo advertências severas e promessas de restauração. Ele enfatizou que o verdadeiro pacto de Deus não é apenas externo, mas inscrito nos corações das pessoas. Ao longo de seu ministério, Jeremias enfrentou grande resistência. Foi perseguido, preso e até mesmo ameaçado de morte por sua mensagem impopular. Apesar disso, ele permaneceu firme, confiante em cumprir a vontade de Deus. Ele viveu durante um dos períodos mais tumultuados da história do antigo reino de Judá, aproximadamente entre 626 e 586 a.C., nascido em uma pequena aldeia chamada Anatote, próximo a Jerusalém. Jeremias foi chamado para ser profeta num momento crítico. O reino de Judá estava sob a crescente ameaça do Império Babilônico, uma superpotência que se expandia e buscava dominar diversas nações, incluindo Judá. Essa pressão externa acalorava as tensões internas, pois a liderança política e religiosa de Judá estava profundamente dividida sobre como responder à crescente ameaça babilônica. Jeremias, conhecido por sua coragem em proclamar mensagens impopulares, alertava sobre a inevitável destruição de Jerusalém devido à desobediência ao Deus de Israel. Suas profecias, muitas vezes, colocavam-no em conflito direto com os reis de Judá, os sacerdotes e o povo, que preferiam ouvir mensagens mais otimistas de outros profetas. Essa oposição não deteve Jeremias, ele permaneceu firme, mesmo sob risco de perseguição e morte. O povo de Judá estava dividido entre seguir os mandamentos de sua fé e adotar práticas religiosas de nações vizinhas, que incluía a construção de altares para o sacrifício de crianças a Baal, coisa que Deus disse nunca ter ordenado e que não era algo que ele quisesse para o seu povo, conforme Jeremias capítulo 19 versículo 5. Essa adoração pagã a falsos deuses, segundo Jeremias em suas profecias, era uma das principais causas da ira divina. A situação era complicada pela instabilidade política, alianças foram feitas e desfeitas, reis subiram e desceram do trono, e a ameaça babilônica tornava-se cada vez mais real. Finalmente, suas previsões sombrias se concretizaram quando, em 586 a.C., Nabucodonosor II, o rei da Babilônia, sitiou e destruiu Jerusalém, levando grande parte de seus habitantes para o exílio. Esse evento catastrófico marcou o fim do reino de Judá e confirmou as advertências de Jeremias, selando seu legado como um profeta que falou a verdade, apesar das adversidades. A história do profeta Jeremias começa de forma marcante, com Deus alcançando-o em sua juventude aos 20 anos de idade. O livro de Jeremias nos revela que, antes mesmo de Jeremias nascer, Deus já tinha um plano para a sua vida. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações, disse Deus a Jeremias. Esse chamado inicial estabelece a importância e a seriedade do papel que Jeremias desempenharia como um mensageiro divino. Apesar do chamado claro de Deus, Jeremias reagiu com hesitação e insegurança. Ele era apenas um jovem, talvez ainda tentando entender sua própria identidade e propósito. Ah, Senhor Deus!
Eis que não sei falar, porque ainda sou um menino, respondeu Jeremias a Deus. Essa resposta revela as dúvidas e temores que Jeremias sentia, questionando sua própria capacidade de assumir tal responsabilidade. No entanto, Deus não aceitou a hesitação de Jeremias como uma barreira. Em vez disso, Deus responde com palavras de encorajamento. Não digas, eu sou uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Deus promete a Jeremias que ele estaria com ele para guiar suas palavras e ações, garantindo que, apesar de sua juventude, ele teria a força necessária para cumprir sua missão. Deus também toma uma ação concreta para fortalecer Jeremias. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Este ato simbólico de tocar os lábios de Jeremias serve como um sinal de que as palavras que ele falaria não viriam de si mesmo, mas diretamente de Deus. Isso era para assegurar a Jeremias que ele não estaria sozinho em sua jornada profética. Com essa afirmação divina, o papel de Jeremias é expandido. Deus delineia a magnitude da missão de Jeremias: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para destruíres, para arruinares e para fazer cair, para edificares e para plantares. Essas palavras não só estabelecem Jeremias como uma figura de grande influência, mas também como um agente de mudança, tanto destrutiva quanto construtiva, conforme a vontade de Deus. Em seguida, Deus proporcionou algumas visões e deu algumas orientações a Jeremias. A primeira visão que Jeremias teve foi a da amendoeira. Deus perguntou a Jeremias o que ele via, e ele respondeu que via o ramo de uma amendoeira. A amendoeira floresce cedo na primavera, simbolizando vigilância e prontidão. Deus usou essa imagem para dizer a Jeremias que ele estava atento para cumprir sua palavra, uma promessa de que nada do que ele planejou falharia. A segunda visão foi a de um caldeirão fervente, inclinado desde o norte. Esta imagem simbolizava a invasão que viria do norte, especificamente a ameaça babilônica que em breve derramaria sua fúria sobre Judá. A visão prenunciava tempos de grande tribulação, mas também servia como um alerta para o povo se voltar de seus maus caminhos. Nos capítulos 2 e 3 o livro de Jeremias nos mostra que Deus revela para ele a gravidade da apostasia de Israel. Deus compara Israel a uma esposa infiel que abandonou seu marido amoroso para seguir deuses pagãos. Esta traição espiritual é destacada como uma das maiores dores no coração de Deus, visto que ele havia libertado Israel da escravidão e oferecido um pacto de amor e proteção. Deus pede para que Jeremias compre um cinto e coloque em sua cintura. Depois de alguns dias Deus pede para que Jeremias o esconda na fenda de um rochedo do rio Eufrates. Após mais alguns dias Deus pede para que Jeremias busque o cinto, que estava estragado. Então Deus fala para Jeremias que acabaria com o orgulho de Judá e de Jerusalém, e que assim como o cinto eles não prestariam para mais nada, pois assim como o cinto se apeia à cintura Deus fez com que Israel e Judá se apegassem a ele, para que fossem um povo dele, de fama, louvor e algo belo, mas eles não obedeceram e teimaram em seguir seu próprio coração servindo a outros deuses e curvando-se a eles. Apesar de sua missão divina, Jeremias frequentemente se sentia inadequado e incapaz para a tarefa monumental à sua frente. No entanto, em cada momento de dúvida, Deus o reafirmava, dizendo: não temas, pois eu estou contigo para te livrar. Deus encarregou-o de advertir o povo de Judá sobre as consequências de seus pecados e da adoração idólatra. Ele foi enviado para falar de destruição, cativeiro e julgamento, mas também de esperança e restauração se o povo se arrependesse sinceramente e voltasse para Deus. A desobediência tinha consequências claras e terríveis, uma mensagem frequentemente repetida por Jeremias. Ele advertia que a continuação da rebeldia e do pecado levaria a calamidades, incluindo a invasão de nações estrangeiras e a destruição de Jerusalém. Essas advertências visavam despertar o povo para a seriedade de suas ações. Uma das visões mais simbólicas de Jeremias foi a do oleiro e o vaso de barro. Deus mostrou a Jeremias um oleiro moldando um vaso, que poderia ser refeito se encontrasse algum defeito. Esta visão representava a oportunidade de Judá ser remodelada pela vontade divina, caso se arrependesse. Em meio a mensagens de julgamento, Jeremias também falava de esperança. Ele profetizava que, após um período de exílio e purificação, haveria uma restauração. Deus renovaria sua aliança com o povo,
prometendo um novo começo sob lideranças justas e fiéis a ele. O Livro da Consolação, capítulos de 30 a 33 no livro de Jeremias, é particularmente rico em promessas de restauração e renovação. Aqui, Jeremias fala de um futuro em que o jugo da opressão seria quebrado e o povo viveria em paz e justiça sob a bênção de Deus. Mas, apesar das mensagens de esperança, Jeremias foi escolhido por Deus para transmitir uma mensagem urgente e severa ao povo de Judá. Sua missão era alertar sobre a destruição iminente caso continuassem a desobedecer a Deus. No entanto, essa missão não foi bem recebida, colocando Jeremias em uma trajetória de perseguições e sofrimentos. Jeremias começou seu ministério durante o reinado de Josias, um período de reformas religiosas. No entanto, apesar das reformas, o coração do povo permanecia distante dos caminhos de Deus. Quando Jeremias anunciou suas primeiras profecias, advertindo sobre o julgamento divino devido à idolatria persistente e injustiças sociais, sua mensagem foi recebida não apenas com indiferença, mas com aberta hostilidade. Mesmo enfrentando ameaças constantes à sua vida, Jeremias não se dobrou. Ele continuou a pregar nas praças de Jerusalém, declarando a ruína iminente que cairia sobre Judá e Jerusalém devido à sua desobediência a Deus. Sua persistência apenas intensificava a ira dos líderes religiosos e políticos, que viam nele uma ameaça à estabilidade e à sua própria autoridade. Com o tempo, as ameaças contra Jeremias se intensificaram. Ele foi acusado de traição, de desmoralizar o moral do povo e de ser um agente do inimigo. Essas acusações vieram porque sua profecia, além de denunciar os pecados do povo, também previa a conquista de Judá pelos babilônios. Em diversas ocasiões, Jeremias foi preso e julgado injustamente. Em um desses momentos, foi acusado de deserção. Seus inimigos queriam silenciá-lo permanentemente, contrariados e temerosos com a verdade que ele proclamava. Mas não eram apenas os líderes que rejeitavam Jeremias, o próprio povo, cujos corações deveriam ser tocados pelas suas palavras, virava-lhe as costas. Eles preferiam os profetas que profetizavam prosperidade e paz, ainda que falsas, ao invés das advertências severas e impopulares de Jeremias sobre o arrependimento necessário. Jeremias foi específico sobre a natureza da destruição que viria. Ele profetizou que a totalidade de Judá seria entregue nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Esta previsão não era meramente simbólica, mas detalhava uma conquista brutal e a completa subjugação do povo judeu. O profeta explicou que a conquista babilônica seria uma ferramenta de julgamento divino, usada para punir os habitantes de Judá por não terem seguido os caminhos de Deus. A desolação de Jerusalém serviria como um sinal visível do sério compromisso de Deus com a justiça e a retidão, destacando a gravidade de suas leis. Após anos de profecias, o pior aconteceu. Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém e a conquistou, destruindo o templo e levando muitos judeus ao exílio. Jeremias, entretanto, não foi deportado. Após a queda, os babilônios libertaram Jeremias devido ao respeito que tinham por suas profecias, permitindo-lhe permanecer em Judá com Gedalias, nomeado governador. E Jeremias tentou consolar os que ficaram para trás, oferecendo-lhes uma mensagem de esperança em que Deus restauraria seu povo após 70 anos de exílio. A calmaria foi interrompida quando Ismael, um membro da família real, assassinou Gedalias. Mesmo após o cumprimento de suas profecias sobre a destruição de Jerusalém, Jeremias continuou a enfrentar oposição. Ele foi preso, jogado numa cisterna em que ficou atolado na lama, abandonado para morrer e quase morreu de fome. Milagrosamente, Jeremias foi resgatado da cisterna por Ebed-Meleque, um oficial etíope que intercedeu ao rei em favor do profeta. Jeremias, em suas profecias seguintes, não deixou dúvidas sobre a duração dessa catástrofe. Ele declarou que a terra permaneceria desolada por 70 anos. Este período não era apenas uma medida de tempo, mas também um símbolo do completo ciclo de purificação e eventual redenção que seguiria o exílio. Durante esses 70 anos de desolação, Jerusalém seria transformada. As ruas e casas outrora cheias de vida estariam vazias, a terra seria infértil e o templo, o coração espiritual da nação, jazia em ruínas. Este cenário desolador serviria para lembrar às futuras gerações as consequências do afastamento dos decretos divinos. A profecia de Jeremias, embora cheia de advertências severas, também continha uma promessa de restauração.
Após os 70 anos, Deus traria seu povo de volta para sua terra, marcando o início de uma nova era de esperança e renovação. Diferente dos pactos anteriores, que dependiam da obediência às leis externas, o novo pacto prometido em Jeremias 31:34 introduz um elemento transformador: a lei seria escrita diretamente no coração das pessoas. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Com estas palavras, Jeremias não apenas anuncia um futuro diferente, mas uma nova maneira de experimentar a lei divina, de uma maneira que é interna e pessoal, não imposta de fora. A nova aliança é marcante porque sugere uma relação direta e pessoal entre Deus e cada indivíduo. Sob este novo regime, todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, afirma o Senhor. Isto significa um conhecimento de Deus que não seria transmitido apenas por rituais e cerimônias, mas vivenciado no coração de cada pessoa. Este pacto também traz o perdão dos pecados como um ponto central. Porque perdoarei a sua iniquidade, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Jeremias fala de um perdão divino total, indicando uma ruptura com o passado de falhas e a promessa de um novo começo. O impacto dessa nova promessa é profundo. Significa não apenas uma mudança nos atos externos das pessoas, mas uma transformação de seus próprios desejos e inclinações internas. É uma reformulação do comportamento espiritual, por meio do qual Deus, em sua misericórdia, se esquece dos pecados de quem se arrepender e adotar essa nova conduta. Para o povo de Israel, frequentemente desencorajado e desorientado por sua situação política e espiritual, a promessa do novo pacto de Jeremias oferece um farol de esperança. Representa a garantia de que, apesar das falhas passadas, há um futuro em que a relação com Deus pode ser restaurada. Assim, o novo pacto não era apenas uma previsão para um futuro distante, era uma promessa iminente de renovação e transformação espiritual pessoal. Jeremias, com esta visão, coloca a espiritualidade numa dimensão muito pessoal e acessível, preparando o caminho para a compreensão e experiência da fé de maneiras anteriormente inimagináveis. Temendo represálias dos babilônios, os sobreviventes pretendiam buscar refúgio no Egito. Jeremias os advertiu contra essa decisão, mas seus conselhos foram ignorados. Sua mensagem de arrependimento e restauração irritou os líderes dos sobreviventes, que queriam se render ao Egito para se proteger da Babilônia. Apesar de seus alertas, um grupo de judeus fugiu então para o Egito, forçando Jeremias a acompanhá-los contra a sua vontade. No Egito, Jeremias continuou a profetizar, agora contra os judeus que se refugiaram lá, denunciando sua contínua idolatria e profetizando destruição tanto para eles quanto para os egípcios que, assim como Jerusalém, também cairiam diante da Babilônia, o que novamente colocou sua vida em risco. Sua insistência na mensagem de julgamento e restauração provocou ódio entre os exilados. A tradição judaica acredita que ele foi apedrejado até a morte pelos próprios compatriotas, que rejeitaram sua mensagem. Apesar de seu fim trágico, a mensagem de Jeremias transcende gerações. Ele foi um instrumento do propósito divino ao profetizar sobre a destruição de Judá, e ao profetizar sobre um novo pacto escrito nos corações do povo. No cristianismo, ele é frequentemente visto como um precursor de Jesus, principalmente por suas profecias sobre a nova aliança que prefiguram o Novo Testamento, em que Deus se dispõe a esquecer dos pecados daqueles que tiverem um arrependimento íntimo genuíno. Conta pra gente nos comentários, você também acredita que Jeremias tenha sido apedrejado no Egito, ou você acredita que apesar da Bíblia não mencionar o seu fim, Deus o livrou da mão do inimigo? Se você também ficou comovido ao saber que Deus tocou os lábios de Jeremias dizendo que estava colocando as suas palavras na sua boca, e da coragem de Jeremias ao profetizar a queda de Judá, mas também o novo pacto em que Deus promete se esquecer dos pecados daqueles que realizarem uma transformação de coração, pedimos o seu suporte ao se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também possam aprender com essa linda lição. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.